Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre como ter rentabilidade acima da pré-fixada e acima de 1% no ano de 2022 para 2023. É isso mesmo. Se você é aquele tipo de investidor que compra um título e não quer levar até o vencimento, mas quer ganhar na marcação a mercado, prepare-se, esse vídeo é para você. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque tem novidades aqui no cenário que eu trago para vocês. Antes de começar o vídeo, quero dizer que aqui não é indicação de investimento. Eu só trago informações e a minha visão a respeito do mercado interno e externo, para que você possa tomar a sua decisão de investimento. Porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Qual é o cenário que nós temos aqui atualmente, na data que eu gravo esse vídeo? Dia 30 de novembro de 2021. Vamos tentar trazer um cenário aqui. Temos um cenário de um pré-fixado em torno de 11,8% a 12%. Então vamos arredondar taxa pré-fixada para 12%. E vamos verificar aqui os IPCAs como estão. Uma taxa aí aproximadamente de 5 a 5,15%. Então vamos deixar então aqui um pré-fixado a 12% bruto, então daria a 1% bruto por mês, sendo que você tem que levar até o vencimento. E um IPCA em torno de 5,15%. Vai anotando aí esses dados para você entender a respeito da nossa visão. Quero te já chamar a sua atenção que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo. Por isso, você já clica aí, ó, nesses 3 pontinhos que tem aí no YouTube e acelera a velocidade para você entender tudo. Ou, se você quer saber somente sobre a estratégia, somente sobre a visão, já vai lá para os últimos 5 minutos finais para você entender. Mas eu te aconselho, assista porque tem informação valiosa ao longo do vídeo. Vamos lá, o que eu trago aqui primeiramente? Eu trouxe aqui uma informação da inflação desde o ano de 2001, ou seja, os últimos 20 a 21 anos, como que foi a inflação no Brasil, fechada. E estou trazendo aqui a projeção para o ano de 2021 em torno de 10,15%. Qual é a informação aqui resumida para vocês? Bom, primeiro eu fui trazendo a média a cada 5 anos da inflação. E o que a gente vê aqui é que se essa média se confirmar aqui em torno de 10%, a 10,15% em 2021, nós vamos fechar com uma inflação média nos últimos 5 anos de 5,33%. Eu tenho colocado para você aqui no canal uma inflação aí entre 5,8% a 6%, é a projeção que eu faço para o Brasil. Porque você veja que ela vem variando. Se 16 a 21 foi 5,3%, nos anos anteriores foi 7% e no ano anterior foi 4%. Então veja como essa inflação varia. De maneira que, se a gente pegar nos últimos 10 anos, ou seja, 2012 a 2021, ela deve fechar aí próximo a 6%, 6,08%. Antes que você critique e diga, não, mas a inflação aqui pode ser menor. Ainda que eu coloque 10% aqui, veja que vai variar praticamente nada na média de inflação dos últimos 10 anos. Então, 6% arredondando, eu acho que é uma média de inflação para que você sinta-se aí confortável com relação à projeção. E veja que se eu pegar aqui a média de 2001 a 2010 foi 6,65%. Então entendo que 6% é uma inflação interessante para você guardar aí no radar a nível Brasil. Mas o que eu quero começar mostrando para você é isso aqui, ó, o histórico da inflação no nosso país. O que vem acontecendo? Começamos com uma inflação muito alta, vamos começar aqui nos últimos 20 anos, que eu apaguei os dados anteriores. Então, se pegarmos lá 2002, nós tivemos um momento em que a inflação foi despencando dessa média e foi caindo aqui, ó, para patamares bem abaixo, aqui no finalzinho, já no início, perdão, de 2006, chegando aqui, ó, inflação média de 3,4%. Veja que essa inflação daí começou a subir e depois deu uma estabilizada, chegando a 10,67%. Foi no ano de 2015 para 2016, quando desarranjou a nossa economia. Você lembra então que tivemos presidente com impeachment, a economia ficou arrasada e precisamos urgentemente fazer aí uma grande reforma da Previdência para que voltássemos então ao país ter credibilidade. E aí ela começou um novo ciclo, só que agora um ciclo de queda, que veio desde 2015 até aqui, ó. Nós tivemos aqui um momento aqui por volta aqui de 2017, que a inflação ficou bem baixinha. Só que agora estamos num momento de alta. Então repara comigo.
Toda vez que a inflação chegou aqui próximo a 10%, o momento seguinte foi ela caindo. Ela não ficou muito tempo aqui durante 10%. Repara esse movimento. Subiu, depois ela caiu em 2002. Aqui também, entre 2015 e 2016, ela sobe e depois ela vai caindo. E aqui novamente. Só que qual é o cenário que nós temos agora no Brasil? Novamente, temos uma inflação agora, em 2021, também chegando a 10%. E qual é o cenário que nós vamos ter para o ano de 2022? Previsões de aumento da taxa Selic. E eu vou mostrar quais são as minhas projeções de aumento e também como que isso impacta aqui nos seus investimentos. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí um super like e não deixe de assistir ao vídeo que lançamos ontem, expectativas de mercado, inflação, PIB, taxa de juros e principalmente economia internacional, para você entender um pouco melhor de como estamos caminhando. Então, voltando a essa análise aqui da inflação, se chegar aqui realmente confirmarmos esse 10%, o Banco Central já tem aumentado a taxa de juros e tem indicado então que a tendência é de continuidade do aumento. Há aí uma dúvida se o Banco Central vai entregar o aumento que o mercado quer ou não. O mercado vai exigir cada vez mais um aumento mais forte para conter a inflação. Só que o BC já está indicando que ele prefere ir aumentando e mantendo então taxa de juros mais altas, mas sem entregar o que o mercado quer. E aí, nesse caso, essa alternativa do Banco Central implicaria uma taxa de juros mais alta por mais tempo. Ou seja, não vai vir lá no topo, mas vai manter a taxa de juros por um tempo um pouco maior. Grava essa informação porque essa é a estratégia do Banco Central. Quando nós olhamos a inflação aqui, é interessante você comparar com esse segundo gráfico, que é o gráfico do dólar. Repara o que aconteceu. A taxa de juros, a taxa de inflação chegou lá em 2002 a 12,53. Veja o que nós tínhamos do dólar. O dólar disparando e chegando num valor mais alto. Depois o dólar caiu para cá, ó, até 2007. Verifica comigo aqui, ó, veio caindo também aqui a inflação. Ou seja, você verifica claramente que os aumentos que nós temos aqui do dólar trazem inflação direta para o nosso país. Veja esse segundo movimento aqui que nós tivemos, que foi até 2015. Dólar batendo aqui a 3,90. Essa aqui é a taxa do dólar no final de cada ano, dezembro de cada ano. Então chegou aqui em 2015, foi um novo momento de aumento. Veja o que aconteceu com a inflação. Também foi nas alturas novamente. Aí a inflação caiu aqui até 2017. Veja que cai novamente, estabiliza, só que começa um novo aumento em 2017. E aqui, 2017, inflação subindo novamente, indo agora à máxima até 2021. E o que nós temos tendo aqui do dólar novamente? Subindo novamente. Só que é interessante observar que esse movimento do dólar, ele vem aumentando desde 2009 e não tem aqui uma projeção de queda quando nós temos então aqui para a inflação. Então o dólar está influenciando diretamente também na nossa inflação e aí você vê pelos produtos que são commodities, como por exemplo nós temos visto aí diretamente combustível, alimentos com a inflação muito alta, enfim, você repara nitidamente essa relação da inflação com o dólar. E o dólar não tem uma projeção aí de queda forte no curtíssimo prazo. Talvez ele possa reduzir, mas não nessa expectativa que muitos têm de um dólar abaixo de R$5. Então vai anotando aí que a inflação talvez não caia tão rapidamente como as pessoas estão esperando. E aqui eu trouxe também um gráfico a respeito da taxa Selic. Eu peguei os valores das últimas taxas Selic de cada um dos anos. Então, se a última taxa Selic foi em dezembro, a atualização está em dezembro. Se a última reunião foi em novembro, então a última seria aqui em novembro. E a gente verifica que nós tínhamos uma taxa Selic muito alta lá no início de 2001 e depois essa taxa Selic foi convergindo até aqui, ó, no final então de 2012. Só que depois ela voltou a aumentar novamente e chegou a patamar bem elevado em 2015 e 2016. Novamente, o que aconteceu isso? A crise política do Brasil. E aí, quando nós temos uma crise política, ela influencia diretamente na economia. E a taxa Selic chegou então a 14,25 e ficou um bom tempo alta. Veja como ela permanece alta aqui nesse patamar, ficando aqui aproximadamente um ano com uma taxa bastante elevada.
Depois, a economia internacional e a brasileira começou a entrar, então, aqui num patamar de razoabilidade econômica. E aí desabou. E aí, veja, então, chegou a 2%, só que agora está subindo novamente. Então, o cenário é esse que você já viu. Nós temos um cenário, então, aqui, claramente, de inflação no Brasil alta, de um dólar que deve permanecer alto, pelo menos aí, sem expectativa de grandes quedas, talvez possa reduzir, mas não para patamares abaixo de R$ 5,00. E aqui nós temos uma taxa Selic com projeção de crescimento para conter essa inflação. E aí, muito bem, aí vamos trazer então aqui o cenário, tanto o cenário nacional como o cenário internacional, para depois trazer para você então quais são possíveis estratégias. Volto a dizer, não é indicação de investimento, é só informação aqui para você. E se você já está gostando, dê aí aquele super like e não deixe de assistir a atualização que fizemos. Tesouro prefixado, Tesouro IPCA, IPCA com juros semestrais. Quais são as melhores taxas e os melhores preços? Está aí fresquinho, recentemente atualizado. Assista aqui no alto. Bom, o cenário nacional traz o seguinte: no curto e no médio prazo, ou seja, estamos falando aí nos próximos meses, o que continua dominando o cenário é o risco fiscal. E o que é esse risco fiscal que eu tanto falo? Primeiro, agora no final de novembro e principalmente aí na primeira quinzena de dezembro, nós teremos a definição da PEC dos precatórios. E qual é o cenário que nós podemos trazer a respeito da PEC dos precatórios? A ideia, então, é que tenhamos essa votação já no Senado Federal, de maneira que ela seja aprovada. Pode ter algumas alterações? Pode. Isso vai exigir voltar para a Câmara e depois para o Senado da última votação. Mas a ideia é que na primeira quinzena nós já tenhamos esse caso encerrado. E a situação é que o mercado já tende a precificar com antecedência o que pode acontecer. Então essas taxas que nós vimos dispararem no mês de outubro e no mês de novembro um leve aumento, parece que já estão trazendo essa projeção de cenário de aprovação da PEC dos precatórios. Só que entramos aí num segundo momento. Vamos ter novos auxílios? Como vai ficar o orçamento para 2022? São duas perguntas importantes relacionadas ao risco fiscal ainda por curto prazo. Parece que novamente não vai dar tempo de aprovar o orçamento para 2022. Se isso acontecer, entraremos aí nos meses de fevereiro e de março com isso no radar. Muito bem, e aí começamos o ano de 2022. Qual é a projeção? O que vai dominar aqui o mercado vai ser as eleições. E qual é o cenário? Porque você já viu aí que o mercado eleitoral também está bem acentuado. Vários candidatos se lançando e o mercado vai ficar de olho. Quem são aqueles que realmente vão despontar e quais são as propostas de cada um deles? Ou seja, vai ter respeito ao teto de gasto ou não? O que eles vão declarar? Vão declarar apoio ou não às reformas que não foram realizadas? Enfim, essas questões serão importantes, principalmente quando nós estivermos mais próximos das eleições e as pesquisas indicarem favoritismo de alguém. Esse cenário vai ser realmente turbulento e isso deve influenciar aí na volatilidade das taxas. Bom, as taxas de juros continuarão subindo em 2022, como você vai ver aqui para frente. E elas vão subir por dois motivos. O primeiro é para conter a inflação, ou seja, a taxa Selic sobe para que nós tenhamos então aí a inflação controlada. Só que tem um segundo detalhe, quando a taxa Selic sobe, ela freia o crescimento econômico. Então você já viu aí o Paulo Guedes dando as declarações de que, olha, a taxa Selic vai subir, mas a inflação vai continuar alta. Isso é um claro indicativo, então, de que o Banco Central vai subir, mas não no patamar que está esperando. Porque se subir mais rápido a taxa Selic, mais rápido controla a inflação. Se isso não acontecer, significa que a taxa Selic vai subir, mas a inflação não vai ser controlada rapidamente. E aí vem o ponto negativo. Ela freia o crescimento econômico, ou seja, o PIB. Mas como ela não vai subir tão rapidamente, espera-se que o PIB fique um pouco melhor do 0,5% que o mercado está projetando. Esse aqui é o cenário, então, apenas no Brasil para esse final de ano e para 2022. Só que o Brasil não é uma ilha e nós sofremos diretamente influência do mercado aí no exterior. E é por isso que eu trago, então, o cenário agora internacional para que você já esteja preparado do que pode vir. E no final, vou falar qual é a minha projeção em termos de títulos. Só que antes, não deixe de dar aí aquele super like e assistir a esse vídeo aqui do canal. Você tem Tesouro IPCA? Está tendo prejuízo nele? Já pensou em vender para recomprar?
Assista porque pode não ser uma boa alternativa. Falando do mercado internacional agora, você tem visto aqui nos nossos canais uma clara desaceleração das economias mundiais. O que significa isso? Aquela época de juros baratos e juros estimulativos está no fim. Os bancos centrais estão reduzindo os estímulos das economias, principalmente com relação à compra de títulos. E aí nós temos verificando que aquele crescimento projetado no início do ano, agora no final do ano, vai ser bem menor. Ou seja, as principais economias estão revisando os seus crescimentos. E eu estou dizendo aqui de China, de Estados Unidos e de Europa. Ou seja, os motores econômicos podem estar claramente desacelerando. E 2022 tem de ser mais desafiador porque além da redução desses estímulos, nós teremos o aumento das taxas de juros. Nos Estados Unidos já está precificado esse aumento para o segundo semestre. O que significa isso? Aumento das taxas de juros nos Estados Unidos vai levar os investidores claramente de volta para a renda fixa. E como o mercado precifica isso antes, você tem que estar preparado, porque se você ficar aguardando até aquele momento, pode ser que ele já tenha passado. Por isso é importante você acompanhar isso. E se a renda fixa realmente se fortalecer, mais ainda o dólar deve se fortalecer. Ou seja, a economia americana tende a sugar então os investimentos, principalmente os investimentos internacionais. E aí nós teríamos então uma migração para a renda fixa e principalmente para os Estados Unidos. Ou em outras palavras, se o dólar vai se fortalecer, significa mais uma vez que juntando o cenário nacional de eleições e de previsão de fortalecimento do dólar, não deve cair por aqui. E aí eu trago para você aqui esse gráfico muito interessante. Esse gráfico aqui é a comparação do dólar com as principais moedas internacionais. É o famoso DXY. Se você verifica aqui, é o seguinte, toda vez que esse gráfico está subindo, significa que o dólar está se fortalecendo perante outras moedas. É uma cesta de moeda na qual a principal delas é o euro, mas tem euro, tem ien, tem franco suíço, enfim, diversas outras moedas. Qual é o cenário que você já verifica aqui, ó? Repara comigo que desde aqui, mais ou menos o meio do ano, essas taxas aqui que eu estou colocando são semanais, para ficar mais fácil de você verificar. Então veja de aqui, ó, desde mais ou menos o mês de junho, vem se fortalecendo então o dólar perante essas moedas. E a tendência aqui semanal é de crescimento. Então você repara, se eu colocar aqui uma data de crescimento, você já vai verificar que o dólar em relação às maiores moedas já cresceu quase 7% em apenas esse semestre. Se nós formos verificar em relação ao real, nós podemos também verificar essa relação. Só que aí a relação pode ser uma relação ainda mais forte. Por quê? Verifica aqui comigo. Nós temos aqui, ó, mesmo cenário, desde o meio do ano, essa parte de fortalecimento. Só que se nós colocarmos também a mesma marcação, o que nós vamos ver é 14% de valorização do dólar, ou seja, o dobro em relação ao real. Em relação às demais moedas fortes, foi apenas 7%. E veja que o dólar está num canal aqui, claro canal de alta, quando comparamos as taxas semanais. Então veja que o cenário é de crescimento. Bom, falando então agora do que fazer. Se você está investindo no Tesouro Direto, na renda fixa e já entendeu, 2022 é o ano da renda fixa, agora vem a cereja do bolo. Só que antes, não deixe de assistir essa playlist do nosso canal aqui do alto, Mapa do Tesouro. Lá eu explico tudo, absolutamente tudo sobre todos os títulos do Tesouro, além de colocar também vários detalhes para que você possa aprimorar o seu conhecimento. Falando então aqui do cenário final, para que você entenda qual é a projeção. Vamos primeiro falar aqui desse cenário das projeções aqui das reuniões do Copom. Em 2022 nós teremos então aqui 8 reuniões mensais. Cada reunião do Copom vai durar aproximadamente aí 45 dias, entre uma reunião e a outra. Vai começar em fevereiro e vai terminar em dezembro. Bom, você já sabe que a taxa Selic deve fechar o ano em 9,25. No dia 8 de dezembro de 2021, teremos a última reunião. E a expectativa do mercado é de aumento de 1,5 ponto percentual.
O Banco Central já disse que não vai ficar entregando o que o mercado deseja. Então eu vou fazer a projeção aqui, que é uma projeção primeiro conservadora pelo Boletim Focus, que disse que espera uma taxa Selic em 11,25%. Se isso aí acontecer, vamos observar aqui o que pode ser. Pode ser que em fevereiro o Banco Central do Brasil, em vez de manter esse aumento de 1,5%, já comece a aumentar menos, 1%. Em março, aumentaria 0,5%. E em maio, chegaria a 25%. E aí talvez pararia esse aumento, ou no máximo mais um até o meio do ano. Então a minha projeção seria para esse semestre acontecer isso. 11,25% chegando lá no meio do ano. E depois estabilizaria ou teríamos até uma queda, dependendo do cenário. Talvez uma queda aí de 0,25%, que voltaria a taxa aí para 11% aproximadamente. Então veja que esse cenário aqui é um cenário conservador, eu diria, porque é um cenário que projeta as informações do Boletim Focus. Mas o mercado está projetando uma Selic que ela possa fechar em até 13%. Ou seja, nesse caso nós teríamos ainda aumentos mais fortes da Selic, principalmente aqui nesse primeiro momento. Talvez um aumento aí de 1,5%, e aí no momento seguinte 1% já no mês de março, e aí chegaríamos a reduzir um pouco esses aumentos, talvez para meio, e aí para 0,25% de aumento. E aí chegaríamos então aí a parar os aumentos no segundo semestre. Por quê? Porque com a Selic já alta, talvez não teria mais necessidade do Banco Central continuar aumentando. Então veja aí, uma projeção é essa. 12,5%, entre 12,5% e 13%, que é a projeção dos principais bancos. Entretanto, o Boletim Focus está projetando 11,25%. Independentemente do cenário, o que nós verificamos é a Selic vai continuar aumentando. O cenário é esse, aumento da taxa Selic para 2022. Como é que ficam os títulos públicos então? Então vamos lá, se você é um investidor cauteloso, que não quer correr grandes riscos, mas ao mesmo tempo quer se proteger desse cenário da inflação. Se você é esse investidor, o cenário que nós temos é, primeiro cenário, primeiro semestre de 2022, alta da taxa Selic. Isso significa que, sendo um título pós-fixado e você comprando ele, a tendência é de aumento. E se a inflação para 2022, a projeção é entre 5%, talvez um pouquinho mais, e a taxa Selic tende a ficar aqui em 11,25%, opa, você já está ganhando. Então, comprar o Tesouro Selic pode ser uma boa oportunidade para você que é um investimento conservador. E para o segundo semestre? Para o segundo semestre, você vai acompanhando. Se tiver projeção de uma queda forte, talvez seja cenário para você ir vendendo aos poucos. Mas aí você avalia quando o momento for chegando. Mas posso te afirmar, num cenário atual de hoje, proteção da inflação e sendo conservador, tá aí. Tesouro Selic no primeiro semestre já vai estar protegendo aí o seu capital. Volto a dizer, não é indicação de investimento. Só que digamos que você não quer simplesmente só ganhar a taxa básica de juros. Você quer ter uma rentabilidade acima da rentabilidade acordada e quer realmente ter ganhos acima de 1% ao mês na marcação a mercado. Aí, abra seu olho. Se está fazendo alguma coisa, pare agora. Dá aí aquele super like, que essa pode ser a estratégia da grande renda fixa para 2022. O Tesouro Prefixado. Então talvez você monte caixa em cima do primeiro semestre com o Tesouro Selic. E à medida que você for verificando que as taxas do prefixado estão começando a virar para baixo, você já sabe então que as taxas de juros não vão subir mais. E é um claro indicativo então que a taxa prefixada também não deve subir mais. Se ela começa a virar e você compra com uma taxa alta, você já sabe, se os juros vão cair, significa que o mercado já está precificando uma melhora na situação econômica. Melhora na situação econômica é taxa pré-fixada para baixo. Então tá aí, ó. No primeiro trimestre, eu ainda acredito que as taxas vão ficar levemente para cima. Não acredito em queda forte nessas taxas pré-fixadas. Acredito nelas ficando um pouco acima de 12% para o primeiro trimestre. E depois do primeiro trimestre é acompanhar. A taxa de juros vai continuar subindo ou ela vai caindo?
Se a taxa de juros continuar subindo, é momento de aguardar o prefixado. Se a taxa de juros já tiver claro indicativo de queda, talvez seja momento de investir para ter um bom ganho na marcação a mercado e faturar bem em 2022. Estou colocando para você aqui claramente uma estratégia de investimento que não é para você seguir, é para você avaliar e entender um pouco melhor. Mas você não gosta do Tesouro Selic e nem do Tesouro Prefixado. Se você gosta do Tesouro IPCA, você já está verificando aqui taxas extremamente interessantes para quem quer levar na marcação a mercado, para levar até o vencimento. Taxas acima de 5%, quando nós olhamos o histórico desse título, você já pode verificar que as taxas estão muito boas em relação ao todo o passado que ele tem. Está aqui as taxas fechando acima de 5% no dia 30 de novembro. 5%, sendo que as taxas chegaram lá no início a 2,6%. Estamos falando aqui de 90% de aumento desde o seu lançamento. Então, se você quer se proteger da inflação com visão de longo prazo, essas taxas já são taxas extremamente atraentes, porque você, além de estar protegido da inflação, ainda vai ganhar uma taxa pré-fixada. Acompanhe aí. E você já viu que as taxas que nós temos mostrados aqui no canal. Agora, se você entende também que a taxa Selic pode subir e as taxas pré-fixadas do IPCA vão junto também, então você pode aguardar um pouco mais para realmente fazer investimentos, verificando se essa volatilidade vai ser positiva. Então está aí. Tesouro Selic, seguido do Tesouro Prefixado, ou então do Tesouro IPCA, mas aí com uma visão mais de longo prazo. Se você já gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, ajude esse nosso canal deixando também o super like. 2022, o ano da renda fixa. Eu desejo sempre que vocês estejam com Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais abram o olho. Tesouro Direto vai dar muitas oportunidades em 2022. Um abraço e até o próximo vídeo.